Graça e paz, meus irmãos queridos. Satisfação em encontrá-los novamente. Graças a Deus, mais um momento em que nós podemos louvar, podemos adorar ao Senhor, podemos fazer desse tempo um tempo especial para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Você que não pôde ir, não pôde estar no nosso culto presencial, faça da sua casa, faça desse momento um momento de culto a Deus, faça da sua casa uma extensão da igreja, faça do seu dispositivo uma extensão da igreja. E vamos louvar, vamos adorar o Senhor, que é digno de toda adoração, que é digno de todo louvor, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra e todo o louvor. Não é? Então nós vamos começar o nosso momento de culto, louvando e adorando o Senhor através das nossas orações. Curve a sua cabeça onde você está, se você tiver condições, agradeça a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa na sua vida, e nós vamos orar aqui, louvando também o Senhor por isso tudo, né? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade infinita, ó Deus, e queremos te agradecer porque o Senhor nos proporciona agora este momento de culto, Senhor, este momento em que nós nos apresentamos e nos dedicamos ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja recebendo cada ação, cada palavra, cada louvor, cada cântico, a palavra que será explanada, tudo isso, Senhor Deus, como oferta dedicada exclusivamente ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja e a cada um de nós, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos pensando no mês de maio, no mês da família. Esse é o mês da família, é um mês especial, é um mês em que nós estamos louvando ao Senhor, em que nós estamos buscando ao Senhor e nós estamos pensando nas nossas famílias. É um mês em que nós estamos pensando na nossa família, é o mês que é voltado para a família. Então, nesse mês nós estamos pensando nas famílias que fazem a diferença no mundo em crise. Esse é o tema do nosso mês, um mês que eu espero que seja marcante na vida das nossas famílias, na vida da nossa igreja. Se dedique esse mês a buscar mais a Deus, pensando na sua família, a orar pelos seus, pela sua casa, para que o Senhor encha de bênçãos, de paz e traga salvação à sua casa, à sua família. Né? Nós vamos passar esse período, estamos passando esse período pensando nisso e buscando ao Senhor nesse sentido, tá bom? Nós temos um texto que é o tema, que é o texto básico, a divisa desse mês, que ele se encontra em Josué, capítulo 24, versículos 14 e versículo 15. Josué 24, 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviam vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos, então, fazer a escolha certa, a escolha de servir ao Senhor, a escolha de servirmos ao Senhor com as nossas famílias, e por isso nós estamos clamando, por isso nós estamos orando, por isso nós estamos em batalha nesse mês, para que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, abençoando as nossas famílias, para que nós possamos ser famílias que façam a diferença neste mundo em crise, tá certo? Então nós vamos orar agora, nós vamos orar justamente pelas nossas famílias, pela nossa cidade, pelos enfermos também. E se você tiver algum motivo de oração, aproveite esse momento, aproveite esse tempo também para clamar ao Senhor e colocar isso diante dele. Vamos orar? Senhor meu Deus, nosso Pai do céu, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, ó Deus, pelo bem mais precioso que o Senhor tem dado a cada um de nós, que é a nossa família, Senhor. Nós te louvamos, meu Pai, por esse tempo, nós te louvamos
por esse mês. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos pensando em muitas coisas voltadas à família, ó Deus, mas não adianta nós pensarmos se nós não praticarmos, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, que esteja abençoando para que nós possamos, ó Deus, viver na prática e sermos na prática famílias que fazem a diferença neste mundo em crise, ó Deus. Abençoe, Senhor, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo alegria dentro dos lares, trazendo a salvação a cada lar, ó Deus, para que nenhum se perca, ó Deus. E que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, para que nós possamos ser luz aonde estivermos e fazermos a diferença nesse lugar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando também os enfermos, visita os enfermos da Tua igreja, Senhor, aqueles que passam por alguma dificuldade nesse momento, seja ela física, seja ela financeira ou espiritual, que o Senhor esteja acolhendo e atendendo a cada um, Senhor, e que o Senhor esteja abençoando também, ó Pai, aqueles que estão hospitalizados nesse momento, aqueles que estão enfermos ali nos hospitais, ó Deus, aqueles que não estão nos hospitais, mas que também estão passando aí por alguma dificuldade com essa enfermidade, Senhor, que o Senhor ponha fim a essa enfermidade, a esse vírus, Senhor Deus, leva isso para longe da nossa cidade, ó Pai, e nos abençoa, Senhor Deus, trazendo o Teu cuidado para cada um de nós, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, eu te amo. Oh Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Oh Jesus, eu te amo. Eu te amo. Oh Jesus, te agradeço. Oh Jesus, te agradeço. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Oh Jesus,
Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
Muito bem, meus irmãos, nesse mês, então, como nós já sabemos, nós temos trabalhado o tema famílias que fazem a diferença em um mundo em crise. Nós temos conversado sobre esse tema, temos pensado muito sobre como as famílias podem fazer diferença no mundo em crise. Nós já falamos, no primeiro domingo, conversamos sobre construindo um lar forte, sobre construir lares fortes, quando nós pensamos na questão do alicerce da casa, quando nós pensamos nos materiais que compõem esse lar. Falamos no domingo passado nas mães, que pensamos nas mães que fazem a diferença nesse mundo em crise. Descobrimos que as mães têm um poder transformador nas suas mãos, através da sua influência, não é? E hoje nós vamos pensar mais um pouquinho dentro do tema, nós vamos falar sobre as famílias que são capacitadas para vencer as crises. Hoje nós vamos pensar nisso, nós já estamos adentrando já na parte, chegando já à parte final, quando as famílias farão diferença, mas hoje nós vamos pensar nas famílias que são capacitadas para vencer as crises. E hoje o texto que nós vamos ler é um texto que se encontra no livro de Ruth, o capítulo 1 de Ruth. Nós vamos fazer essa leitura, são 22 versículos, então, por favor, esteja atento e tenha paciência comigo na leitura desse texto, tá bom? Vamos à leitura do texto, então. A palavra de Deus, ela diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, os quais casaram com mulheres moabitas e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta se ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo, com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu,
e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. É um texto bem longo, é um texto importante, fazer toda a leitura dele, para que nós tenhamos uma compreensão melhor desse contexto. Mas o contexto de hoje nos mostra que nós vivemos dias de crise. Infelizmente, nós vivemos dias de crise, são grandes crises, o país está em crise, o mundo está em crise, as instituições estão em crise, e com a família não é diferente. Muitas famílias estão em crise, muitas famílias estão enfrentando crises, e muitas famílias ainda enfrentarão crises. A palavra crise parece que é a palavra da moda, é a palavra que está na moda, e para onde quer que nós vamos, nós ouvimos esta palavra, nós ouvimos falar em crise. Então, o que é crise? Crise, uma pequena definição extraída dos dicionários, diz o seguinte, que crise é um estado de desequilíbrio momentâneo ou permanente, causado pelo rompimento dos laços de união ou dos pontos de equilíbrio. Crise é uma situação de desconfiança e ansiedade que gera conflitos e desavenças. Crise é um momento difícil de tomada de decisão, perigoso e que pode resultar em algo benéfico ou maléfico. Então, são algumas definições de crise. Talvez você tenha também alguma outra, pensado, lembrado de alguma outra definição para crise, mas nós sabemos, assim, em uma linha geral, em uma palavra bem clara, crise é uma coisa muito ruim. Crise é algo ruim, é algo que nós não gostaríamos de passar, é algo que nós evitamos ao máximo, fazemos de tudo para estarmos longe dela, mas todos nós passamos por ela, todos nós passaremos por alguma crise na vida, e com as famílias, com os lares também não é diferente. Quando nós pensamos nessas definições, nós começamos então a pensar, começamos a entender, somos levados a pensar mesmo na questão da origem das crises. De onde vêm as crises? A origem das crises ela está no próprio ser humano, que vive na dúvida, que vive em contradição. Nós vivemos numa dúvida grande, vivemos em grande contradição. Já dizia o escritor poeta, ser ou não ser, né? Viver ou não viver. Há uma grande contradição nisso, e as crises na vida do homem começaram logo cedo lá no Jardim do Éden, lá no Éden. Foi logo após a queda da humanidade, e você deve estar se lembrando disso, logo após a queda, a humanidade ela se viu mergulhada em uma grande crise familiar envolvendo o primeiro casal. Adão culpa a sua esposa pelo seu erro e tenta colocar a culpa em Deus, porque deu Eva como sua companheira. Olha a confusão, olha a crise enorme já dentro desse primeiro casal, já ali instalada nesse casal. E com o tempo, por não conseguirem superar essa crise, o primeiro casal acabou transmitindo esse desequilíbrio também para os seus filhos. E logo em seguida, então, nós vemos o primeiro homicídio da história. E logo após isso, as coisas só foram aumentando, só foram piorando, até que veio o dilúvio. Mas interessante que Deus preservou a família através de Noé.
Deus extermina tudo, mas Ele preserva essa família através de Noé. E isso é porque Deus tem um plano especial para a família. Deus tem um projeto especial para a família, Deus tem um plano especial para a família, e nada poderá exterminar a família, nada poderá acabar com a família, porque ela faz parte desse projeto, ela faz parte do seu projeto especial para a humanidade, e podem dizer o que for, podem falar o que quiser, mas a família ela nunca será exterminada, porque ela faz parte do projeto de Deus para a humanidade. Então, nós temos aí a origem dessas crises. E quando nós pegamos a história de Noemi, que nós acabamos de ler, quando nós vemos a história de Noemi e a história da sua família, nós vamos pensar, então, num tempo em que em que ela viveu a crise, em que ela viveu várias crises, e é um tempo difícil esse tempo dela. A história se passa nos dias em que os juízes julgavam a terra. Logo lá no primeiro versículo, o primeiro versículo é um versículo muito revelador, ele é um versículo muito, muito importante, e ele diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve grande fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Então, ele mostra aqui que havia o período em que os juízes estavam julgando a terra de Israel. Esse período foi um período após a conquista da terra prometida e que veio antes do reinado, antes dos reis serem constituídos, antes de Saul, antes de Davi. Então, o modelo de governo era diferente, haviam vários juízes espalhados pela terra, que comandavam, que lideravam e que organizavam essa terra. Mas esse período também é conhecido como um período difícil, um período de altos e baixos, um período em que o povo passava por várias decadências, vários momentos de decadência espiritual, e que experimentou também vários reveses por causa disso. Então, foi um tempo complicado, foi um tempo difícil, esse tempo dos juízes. E, para completar, o texto diz que houve uma fome na terra. Havia uma fome na terra, então havia uma crise instalada também na terra. Havia uma crise instalada no país, havia uma crise social e talvez uma crise nacional. E o texto diz que um homem de Belém de Judá decidiu então sair da sua terra com a sua família para habitar em outro lugar. E lá então eles vivenciaram outras crises diferentes. Então o que eu aprendo aqui é que as crises sempre acontecerão nas nossas vidas. As crises sempre acontecerão nas nossas vidas. Mais cedo ou mais tarde elas virão, e o que fará a diferença é a maneira como nós vamos reagir diante delas. Então, preste atenção nisso, você que está vivendo uma crise, você que talvez vá viver uma crise, o que fará a diferença nessa crise é a maneira como você vai reagir diante destas crises. E nas crises nós precisamos, então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós precisamos confiar mais em Deus. Esse versículo 1 que nós lemos, ele mostra isso. Se a crise é um momento crucial de decisão, nós precisamos confiar mais em Deus nas tomadas de decisão. Então, veja que na definição que nós demos no início da crise, a crise é apresentada como um momento perigoso, é um momento perigoso de decisão, onde as coisas podem dar tudo certo e ir muito bem, mas um passo em falso pode trazer muitos males nas nossas vidas, não é? Então, nas crises, nós precisamos confiar mais em Deus para essas tomadas de decisão. E de vez em quando elas batem na porta da nossa casa, de vez em quando elas batem na porta da nossa família, elas querem entrar, às vezes elas entram mesmo sem ser convidadas na nossa casa, seja através da discórdia, seja através da doença, seja através das dificuldades financeiras. E geralmente quando isso acontece,
pega muita gente despreparada e causa muita dor de cabeça, muito problema, e é comum nós ficarmos com os olhos embaçados pelo momento, por causa da pressão, por causa da tensão, por causa do susto e do medo que ela nos impõe muitas vezes, e nos vemos forçados, então, a tomar decisões, E é nessa hora que nós somos desafiados a confiar em Deus e colocar as nossas decisões em suas mãos. Então, as crises também são desafios. Quando nós enfrentamos as crises, nós estamos sendo desafiados a confiar em Deus, estamos sendo desafiados a colocar em suas mãos essas questões. E nesse caso, nós devemos levar as nossas decisões ao Senhor e com toda a confiança. Devemos confiar em Deus nessas decisões e ter a certeza que Deus quer o melhor para as nossas vidas. Então, confiar em Deus nos momentos de crise talvez seja a única coisa, talvez seja a melhor coisa, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Mas o texto afirma que havia uma fome na terra. Havia uma fome naquele momento. E esse era um problema sério que ameaçava a sua família. Essa família morava na cidade de Belém. Interessante é que o nome Belém quer dizer casa de pão. Então a família morava num lugar chamado casa de pão e faltava comida, estava faltando justamente o pão na casa de pão. Então aquele homem resolveu então sair dali, ele resolveu sair dali com a sua família, deixar aquele lugar, sair então da cidade, sair da casa do pão com a sua família para ir a outro lugar. E as suas decisões foram muito sérias. Ele estava dizendo então a Deus que ele preferia deixar a sua casa, preferia deixar o lugar que Deus havia preparado para viverem, a casa do pão, para ir buscar proteção em outro lugar. Eles preferiam deixar então tudo isso, deixar essa proteção de Deus para irem peregrinar em outra terra, para irem buscar proteção em outra terra, e então eles se dirigem à terra de Moabe. E interessante também falar sobre os moabitas. Os moabitas são aqueles povos, um povo que oprimiu Israel durante muito tempo no passado. Os moabitas sempre estavam dando problema para Israel, desde quando chegaram do Egito, que eles não deram acolhida para a nação enquanto passavam. Mas aquele homem preferiu trocar a proteção de Deus para estar com outro povo, que era um povo que trazia, historicamente, trazia problemas para a nação de Israel. Muitas vezes nós fazemos essas trocas, muitas vezes nós não pensamos direito, muitas vezes envolvidos pelo momento, envolvidos pela pressão, envolvidos pela crise, somos tentados a deixar de confiar em Deus e buscar as nossas próprias soluções. E nesse momento de crise, com os nossos olhos embaçados, nós acabamos não vendo qual é a decisão certa, não é? E o nome do homem era Elimeleque, esse era o nome dele. Aquele homem chamava-se Elimeleque, que também significa meu Deus é rei, ou Deus é quem reina. Esse é o nome dele, meu Deus é rei. Mas Elimeleque já não tinha esse governo de Deus sobre a sua vida. Elimeleque, com o passar do tempo, ao ver as coisas ao seu redor, ele foi se esfriando, ele foi se afastando aos poucos de Deus, talvez sem perceber, e foi deixando o governo de Deus na sua vida, foi abrindo mão desse governo de Deus. Então, o nome meu Deus é rei se tornou uma incoerência na vida dele, porque Deus não era o rei da sua vida, não se tornou mais o governador da sua vida. E as suas decisões no momento de crise deixaram Deus bem longe da sua casa, deixaram Deus para bem longe da sua família, para bem longe da sua casa, e ele preferiu então agir por conta própria, a confiar em Deus, e escolheu fugir a enfrentar a crise com Deus. Então, esse é um grande
é um grande erro que também muitas pessoas cometem no momento da crise, agir por conta própria e esquecerem de Deus. Justamente no momento em que mais precisam, é no momento da crise, no momento em que mais precisamos estar perto de Deus, estar juntos de Deus, essas pessoas preferem muitas vezes fugir e ir embora. E no momento de crise nós temos duas opções. Ou nós fugimos dela, nós fugimos da crise, saímos correndo em disparada com medo da crise, ou as enfrentamos e aprendemos com elas e saímos mais fortalecidos no final. Então são duas opções que nós temos diante da crise. Mas Elimeleque e sua família escolheram a primeira opção, eles escolheram fugir. E fugiram para Moabe. Fugiram para aquele povo que não queria o bem de Israel e que muitas vezes subjugou o povo de Deus. Preferiram correr para a terra do inimigo, preferiram buscar o abrigo no inimigo a contar com Deus diante das suas batalhas, a contar com Deus diante das suas crises. Então nós precisamos, conte com Deus no momento de crise, conte com Ele no momento de crise familiar, seja essa crise qual for, é com Ele que nós devemos contar. Não fuja da crise. Mas aquele homem e a sua família escolheram fugir. Nós aprendemos aqui então que as crises em sua família, as crises no lar, as crises que nós enfrentamos, elas devem ser enfrentadas e devem ser resolvidas com Deus. É com Deus que nós vamos resolver as crises, mas muita gente prefere fugir delas, fugir de enfrentá-las, a ter que encará-las e enfrentá-las com coragem e fé. E isso acaba causando mais problemas. Quando tivermos uma crise, precisamos encará-la de frente e resolvermos essa crise com fé em Deus e com confiança em Deus. Veja que Elimeleque foi para outra cidade para buscar pão. Deixou onde ele estava, deixou a cidade de Belém, deixou a casa de pão para buscar pão em outro lugar. E o que ele encontrou naquela cidade? Elimeleque encontrou a morte. Foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois da sua chegada, Elimeleque, o versículo diz que ele morreu. Logo no versículo 2, Elimeleque morre. Então Elimeleque foi buscar pão e encontrou a morte. Os seus filhos também foram buscar o pão, se casaram, mas também encontraram a morte. Muita gente prefere fugir fugir como eles, preferem habitar em outra terra e no final acabam encontrando não coisas que gostariam de encontrar. Muitas vezes, diante da crise, nós corremos pensando que vamos encontrar uma coisa e encontramos outra coisa, encontramos coisas diferentes. E no final, aquela família encontrou angústia, aquela família encontrou tristeza, aquela família encontrou sofrimento, e aquela família encontrou uma grande desgraça, um grande revés. Seu estado ficou pior do que o anterior. E o curioso é que o texto ele não narra que nenhuma outra família quis sair da cidade de Belém. Percebeu que o texto fala só deles que saíram? Talvez mais alguém tenha saído, mas o texto não faz menção de uma grande fuga da cidade, de toda a população indo embora para outro lugar. Não, os outros habitantes de Belém preferiram ficar na cidade, preferiram enfrentar a crise, preferiram confiar em Deus acima de todas as coisas e lutar com todas as forças, lutando sabendo que Deus estava ao lado deles contra essa crise. Então Deus não permite que a crise venha para nos ver fugir. Deus não permite que a crise venha para que Ele nos veja fugir, para que Ele nos veja sair correndo, mas para que nós possamos confiar mais nele e crescer ainda mais. Então, quando Deus permite que uma crise atinja a minha vida, o meu lar, o seu lar, é porque Ele tem um objetivo, e o objetivo dele é que nós possamos desenvolver uma intimidade ainda maior com Ele, a fim de crescermos ainda mais, a fim de conhecermos e termos mais experiências com Ele, além das que nós já temos.
Mas na hora da crise, muitos querem deixar as suas casas, muitos querem abandonar as suas famílias, muitos querem abandonar a casa de pão para ir peregrinar em outras terras. São muitos maridos, muitas esposas, filhos, que pensam em fazer isso, ou até já fizeram, ou estão fazendo isso neste momento. Alguns não se foram fisicamente, mas já nas suas mentes, já nos seus corações, já partiram. Não fuja da crise. Encare a crise de frente, encare a crise com confiança em Deus, encare a crise confiando que Deus está ao seu lado, estará ao seu lado lutando contra toda aquela crise que esteja batendo no seu lar, que esteja batendo em sua casa, ou que esteja batendo em sua vida. Comece então, esse é o desafio, comece a orar agora pelo seu marido, comece a orar pelos seus filhos, comece a orar pela sua esposa, ore pelos seus pais, pelos seus irmãos, ore pelo seu lar. E se você já tem orado por eles, já está nessa luta, já está nessa batalha de oração por eles, não desista. Não pare nem por um minuto sequer. Enfrente a crise de frente. Olhe nos olhos da crise, não tenha medo, mas tenha confiança que Deus o está ouvindo, que Deus está ouvindo você e que há de auxiliá-lo nesse momento. Em segundo lugar, as famílias que vencem as crises não perdem a esperança. As famílias que vencem a crise não perdem a esperança. O versículo 5 e o versículo 6 diz o seguinte: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, e de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, as famílias que vencem as crises não perdem a esperança. A história de Noemi é uma história trágica, é uma história triste, é uma história que começa trágica, uma história que começa triste, mas que depois ela terá um desfecho maravilhoso, um final espetacular, e nós vamos chegar a esse final, mas a história de Noemi, ela começa de uma forma trágica. Depois de perder o marido, agora ela vê os seus dois filhos morrerem. E agora, então, ela se vê desamparada, ela se vê completamente desamparada. Ela e as suas duas noras moabitas. 3 viúvas, 3 mulheres desamparadas, 3 mulheres enfrentando todas as dificuldades da vida, e se ser viúva hoje em dia não é uma coisa fácil, é difícil, imagino naqueles dias, naquele tempo, era muito mais difícil, era muito mais complicado. Agora imagine, multiplique isso, essa dificuldade por 3, eram 3 viúvas que estavam juntas. Noemi, então, tinha uma boa condição em Belém. Veja o contraste, ela tinha uma boa condição em Belém, lá no versículo 20, ela vai dizer isso, que ela era uma pessoa ditosa, mas agora ela havia empobrecido, e ela tinha, então, essa condição boa em Belém. E agora resolve voltar nessa condição, numa condição de miséria total. Veja o resultado das decisões que são tomadas erradas, veja o resultado das decisões que são tomadas sem a direção de Deus, sempre acabarão em tragédias. Mas essa mulher, ela resolve voltar, e aqui um ponto positivo, porque ela resolve voltar cheia de esperança. Noemi enche o seu coração de esperança, ela enche o coração de esperança de que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ela também tinha esperança de que o Senhor iria cuidar dela e do que restou da sua família. Veja que essa mulher, então, ela faz o caminho de volta, com o coração esperançoso, com o coração voltado para Deus, cheia de fé, cheia de desejo, cheia de vontade de entrar de volta à casa de pão, de estar de volta à cidade de Belém. E lá está ela, então, de volta nesse caminho. E o Senhor cuida do seu povo. Se você está se sentindo assim, talvez você esteja se sentindo como aquela mulher, despedaçado,
Talvez você esteja se sentindo assim, arrasado. Talvez você esteja se sentindo assim, empobrecido, acabado, sem recursos, falido, sem mais nada. Talvez o seu lar esteja caminhando para a ruína, como o daquela mulher, e talvez você esteja assistindo isso acontecer. Talvez você esteja vendo a crise batendo na porta da sua casa, querendo entrar a todo custo. A palavra para você é que você não perca a esperança. Não perca a esperança, algo ainda pode ser feito, algo ainda pode ser feito. Volte para a casa do pão, volte para a casa do Senhor, porque o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida dos seus. E quando nós temos essa confiança, e quando nós colocamos essa confiança no Senhor, as coisas vão bem. Talvez alguma decisão errada que foi tomada no passado, talvez algo que foi feito e que roubou a paz, a alegria do seu lar, um passo falso, às vezes um passo em falso traz tantas consequências, uma palavra que foi dita, algo que deixou de ser falado, um gesto de carinho que faltou, um pedido de perdão que deixou de ser feito, um pedido de perdão que deixou de ser concedido, um pedido de perdão que não foi liberado. São coisas que tiram a paz do lar, são coisas que roubam a estabilidade do lar, são crises que precisam ser superadas, e muitas vezes, diante de situações assim, muitos preferem passar por cima. Muitos preferem passar por cima de situações como essa e vão vivendo como se nada houvesse acontecido, mas aquilo está lá dentro, e vai devagarzinho corroendo, e vai crescendo, e vai corroendo, e vai matando aos poucos aqueles que realmente são importantes. Outros se dão por vencidos e acham que não tem mais jeito para a sua família. Outros já passaram por tanta coisa e acham que já não tem mais jeito para a sua família. Talvez estejam desanimados, prostrados, vencidos, mas a palavra aqui é esperança. Essa é a palavra, é esperança. O Senhor se lembra do seu povo. O Senhor se lembra de você. E Ele quer e pode restaurar o seu lar. Ele quer e pode restaurar os relacionamentos familiares, recuperar o tempo perdido, trazer de volta a festa na sua casa, trazer de volta a festa na sua vida. E a pergunta aqui é se você quer que isso aconteça. Essa é a grande pergunta. E se você quer que isso aconteça, faça o caminho de volta. Nunca é tarde para voltar, nunca é tarde para pedir para Deus agir em sua família, nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para acertar as coisas, nunca é tarde para recomeçar. E as famílias que vencem as crises são assim, são famílias que não perdem a esperança. São famílias que não deixam de buscar a Deus e que reconhecem quando alguma coisa está errada, mas reconhecem que em Deus há esperança, que em Deus há vitória. Em terceiro lugar, as famílias que vencem as crises são famílias que permanecem juntas. As famílias que vencem as crises, elas permanecem juntas. Olha o versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Tudo ia muito bem nessa caminhada. As mulheres estavam decididas, então, a voltarem para casa, a voltarem com Noemi para sua casa, até que Noemi, então, ela cai em si, Noemi acorda, cai em si, vira para suas noras e manda elas embora. Diz para elas voltarem para suas casas, porque ela não tinha mais nada para oferecer para elas, e como elas eram novas, que elas fossem cuidar das suas vidas, que elas se casassem novamente e
E depois disso elas se abraçaram e elas choraram, coisa de mulher, e abraçaram, choraram e fizeram um momento ali juntas ali. Mas depois desse choro e depois de toda essa sensibilidade, de tudo isso, Orfa decidiu voltar. Orfa fez a escolha dela, ela fez a escolha por voltar para trás, para voltar para sua casa, para voltar para sua família, para voltar para os seus deuses. Mas Ruth, apesar de toda a insistência, ela mostra-se realmente alguém da família. Ruth se mostra alguém que estava disposta a viver junto. Mostra-se alguém disposta a ajudar, mostra alguém disposta a amparar a sua sogra, que já era idosa. E ela nos ensina que a família que vence a crise é a família que tem cumplicidade, é a família que se importa, é a família que se preocupa com o outro, é a família que faz tudo para amparar, para acolher e ajudar o outro. A família que vence a crise é a família que trabalha junta pelo bem comum. É a família que, quando vê que um não está bem, também não se sente bem. Mas muitas famílias têm vivido hoje em dia, muitas famílias têm vivido na base do individualismo, que é uma característica do nosso tempo. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu celular, cada um tem a sua programação, cada um se tranca no seu espaço e ali tem o contato com o seu mundo particular. São vários mundos hoje. E cada um por si. De forma que ninguém se importa um com o outro, muitas vezes acontece isso, e quando alguém se importa e demonstra isso, esbarra na desconfiança, ou no amor interesseiro, que só é amigo até quando consegue o benefício desejado. Muitas famílias, muitas pessoas dentro das famílias têm agido assim. E isso é muito triste. É muito triste quando nós vemos ou nós sabemos de famílias que não são juntas, são famílias por conveniência, que apenas dividem o mesmo espaço, mas cada um tem a sua vida, e um não conhece o outro, um não sabe nada a respeito do outro. São famílias que se magoam, famílias que se decepcionam, famílias que não se respeitam. E assim vão vivendo, e assim vão levando a vida, vão vivendo apenas por viver. Mas se a sua família está assim, se a sua família passa por um momento desses, isso é uma crise. Isso é uma grande crise, é uma crise que precisa ser superada, é uma crise que precisa ser vencida, e ela precisa ser vencida, e se você crer em Jesus, e se você colocar a sua confiança em Deus, e se você colocar isso diante de Deus, ela será vencida. Mas o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que ouve os nossos clamores, é também o Deus que vê as lágrimas. É o Deus que vê as nossas lágrimas, é o Deus que vê as orações da madrugada, é o Deus que vê as noites em claro, e é o Deus que pode fazer tudo isso de novo. E se você tem orado, e se você tem clamado, e se você tem derramado as suas lágrimas, e se você tem perdido noites, o tempo, partes dessa noite clamando ao Senhor, continue a fazer isso, porque esse é o caminho. Clame ao Senhor, porque Ele pode fazer tudo de novo. Ele pode fazer tudo novo de novo. Como naqueles programas, já viu aqueles programas em que chega uma equipe na casa, eles vão na casa de alguém, e geralmente é uma casa muito feia, uma casa muito velha, uma casa que está acabada, e ali eles mexem em tudo e fazem uma reforma total, e aquela casa fica linda, fica tudo novinho, tudo bonito. É isso que Jesus faz. Exatamente isso que Ele faz. É só pedir a Ele com paciência e clamar ao Senhor com coragem, encarando as crises, com Ele ao lado, com a certeza de que Ele está ao lado, e tudo vai se resolver, e Ele resolve tudo. Ruth adotou Noemi. Ruth adotou Noemi, passou a seguir os seus conselhos, e ela que não era israelita, através da fé e através do testemunho de Noemi, passou a crer no Senhor de tal maneira e foi abençoada, casando-se com um grande homem de Deus, um homem piedoso, um homem temente a Deus, Boaz.
Boaz, que era um homem rico, ele cuidou dela, cuidou da sua sogra, e assim tiveram a sua sorte restaurada. Assim tiveram a sua vida restaurada, mas não parou por aí. Ruth teve um filho chamado Obed, esse gerou a Jessé. Jessé foi o pai de Davi, e da sua descendência veio Jesus. Da sua descendência veio Jesus. Ruth, a moabita, ela é citada, a estrangeira moabita, ela é citada por Mateus na genealogia de Jesus. E essa história, a história de Ruth, a história de hoje, nos ensina algumas coisas. Ela nos ensina que há esperança, mesmo nos tempos mais difíceis da nossa vida. Por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a crise, por maior que seja a dificuldade que você está vivendo, tenha esperança. Tenha esperança porque Deus está sempre trabalhando a nosso favor. Mesmo quando nós erramos o caminho, mesmo quando nós saímos do plano de Deus, que manda ficarmos na casa de pão, onde estaremos ali protegidos por Ele, e às vezes erramos o caminho e vamos parar lá na terra dos inimigos. Mesmo assim, Deus cuida de nós. Mesmo quando nós erramos e saímos do plano de Deus por um momento, Ele cuida de nós. E isso é a manifestação da sua graça, é a manifestação da graça de Deus que muda a história, que muda as histórias. Uma história antes condenada ao fracasso. Histórias como a de Noemi, que estava condenada ao fracasso, e Deus muda a história. Isso é a graça de Deus. Isso é o favor imerecido de Deus que traz as pessoas de volta à casa de pão. Ele não se esquece de nós, Ele traz-nos de volta à casa de pão, onde teremos alegria, onde teremos festa, onde teremos conforto. Deus não esquece de nós. Segunda lição é que quem fomos ou o que fizemos no passado não importa para Deus. Não importa para Deus se nós voltarmos para Ele. Ruth, a moabita, povo inimigo de Deus, ela foi aceita por Deus. Noemi foi aceita de volta por Deus. Então não importa os erros do passado, não importa os erros que nós cometemos, que a nossa casa, que a nossa família, como membros dessa família cometemos, não importa. Não importa o que você fez contra o seu lar. Volte-se para Deus e comece de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Famílias capacitadas para vencer as crises abrem mão e pagam o preço para serem abençoadas. Essas famílias se recusam a deixar Deus, se recusam a ser individualistas. Essas famílias se amam e se comprometem com Deus e com o seu lar, mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando parece difícil amar quem está dentro de casa, elas se comprometem com Deus e abrem mão muitas vezes da sua vontade e dos seus caprichos em favor do outro e não duvidam de que Deus está no controle da vida, da sua vida. E se você está passando por grandes dificuldades, se você está passando por grandes crises no seu lar, peça a Deus que faça uma reforma na sua casa, peça a Deus que faça uma reforma no seu lar, peça a Deus que faça uma reforma no seu coração e no coração daqueles que estão com você, e não se intimide. Encare a crise de frente pelo poder de Deus, porque Ele tem um propósito para as famílias e quer fazer um milagre na sua família. Deus quer fazer um grande milagre na sua família. Creia nisso. Pense nisso. E que Deus abençoe a sua família. Nós vamos orar agora. Vamos orar. Vamos fazer um grande clamor pelas nossas famílias. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, e queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo que nós pudemos pensar nessa noite, pelo pouco que nós conseguimos meditar aqui nesse texto, Senhor, e o texto traz muitas aplicações para as nossas vidas, muitas coisas que podemos aprender, muitas lições, ó Pai, que nós não compartilhamos nesse momento, mas que nós podemos aprender com essa leitura, Senhor. Eu quero agora colocar diante de Ti as nossas famílias, ó Deus, os nossos lares, as nossas casas, ó Pai.
Leva para longe, Senhor Deus, aquilo que tem dividido as nossas famílias, as nossas casas, ó Pai. Que as nossas lares, que as nossas famílias sejam uma única família, Senhor Deus. Que não haja divisão dentro dos nossos lares. Que não sejam famílias individualistas, Senhor Deus. Leve embora, retira do nosso lar o individualismo. Leve embora, Senhor Deus, a arrogância. Leve embora a discórdia. Leve embora, Senhor, o desunião, o desamor, ó Pai. Leve embora todos os conflitos e toda a crise que possa estar instalada na casa dos teus filhos, ó Deus. Quero pedir ao Senhor que esteja abençoando o esposo, a esposa, os irmãos, ó Pai, os filhos, a relação dos filhos com os pais, dos pais com filhos, ó Deus. Leve embora, Senhor Deus, toda a crise, todo aquilo, ó Pai, que entristece o Senhor e que separa as casas, as famílias. Contempla, Senhor, as lágrimas que muitas vezes são derramadas, muitas vezes no oculto são derramadas e que só o Senhor vê, ó Pai. E atende, Senhor Deus, o clamor do seu povo, atende o clamor dos teus filhos, ó Pai, e que nós possamos ser famílias capacitadas, ó Deus, capacitadas por Ti para vencer as crises, Senhor. Mas nós queremos Te agradecer, porque o Senhor está conosco e há esperança em Cristo, ó Pai. Vem tomar o seu lugar nos nossos lares, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Só rebanho, só pastor, uma só fé em só Salvador, em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a Ti, no mesmo Espírito vamos a Ti. Só rebanho, só pastor, fruto, ó Senhor, deste teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sendo louvado, bendito Jesus, sendo louvado, bendito Jesus. Só rebanho, só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por Ti adoramos o Pai, e só por Ti adoramos o Pai. Só rebanho, só pastor, nós esperamos por Ti, ó
que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando a mais um final, estamos chegando no final a mais uma vez, essa terceira noite do mês da família. Eu espero que esse mês seja um mês abençoado, um mês abençoador na sua vida, na vida da sua casa, que seja um mês que faça a diferença na vida da sua família, na vida de todos nós. Continue orando, continue clamando ao Senhor, que nos dará grandes vitórias ao término desse período. Eu quero que você tenha uma boa semana, desejo a você uma boa semana na presença de Deus. Quero lembrá-lo também que se a semana for de lutas, você terá grandes vitórias, confiando em Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não abra mão de confiar em Deus, não abra mão de confiar no Senhor. Vamos orar então para encerrar esse momento. Pai querido, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, por todas as coisas que aconteceram, pelos hinos, pela música, pela palavra do Senhor, pelas orações e principalmente pela tua presença junto com cada um de nós. Que o Senhor esteja abençoando teus filhos, tuas filhas, concedendo-nos uma semana de paz, uma semana de vitória abençoada por ti. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e uma excelente semana na presença do Senhor. Um grande abraço a todos vocês e abraço a quem está do seu lado aí.